quiser acompanhar o estudo dessa noite, basta erguer a mão, temos Bíblias lá atrás e vai chegar uma Bíblia até você, tá? Quem precisar, tem uma pessoa aqui à frente, olha, pertinho da Sônia aqui, uma moça pedindo a Bíblia. Quem mais quer, precisa para acompanhar? Aqui, viu, Guga? Vem aqui à frente, aqui também, mais uma Bíblia, vem aqui à frente para a pessoa que está acompanhando o Valmir. Vem, Adriana. Vamos lá. Apocalipse capítulo 22, último capítulo de Apocalipse. Foram 5 ou 6 meses, né, pastor? Acho que quase 6 meses de estudo do livro de Apocalipse, verso a verso. Hoje o último capítulo. E como nós anunciamos na quarta-feira passada, na próxima quarta-feira, quem sabe o que nós vamos estudar aqui? Daniel. Não perca, tá bom? Nós vamos estudar o livro de Daniel. Da mesma maneira que nós fizemos Apocalipse, verso a verso, os 12 capítulos de Daniel. Tem muita coisa importante e interessante no livro de Daniel. É o segundo livro profético, talvez os 2 livros proféticos mais importantes da Bíblia para os nossos dias sejam exatamente Apocalipse e Daniel, ou Daniel e Apocalipse. Um já estudamos, estamos encerrando hoje. Na próxima quarta vamos começar o estudo do livro de Daniel. Além da sua presença, que é importante, aproveite que nós vamos começar a série de Daniel. É um bom momento para você convidar um amigo, uma pessoa. Por quê? Porque estas profecias, especialmente as do livro de Daniel, são profecias que a maior parte das pessoas não conhece. É uma maneira de se conhecer o Evangelho, se conhecer a Jesus, a palavra de Deus, de uma maneira que a pessoa não está acostumada. Eu, por exemplo, quando me converti, o capítulo 2 do livro de Daniel fala sobre aquele sonho de Nabucodonosor, né, a estátua. Essa é uma profecia fantástica para aquele que não confia na Bíblia, não crê na Bíblia, acha que não é a palavra de Deus. Não perca a oportunidade. É hora de você convidar o seu amigo, o seu chefe, o seu vizinho, o seu inimigo. Convide alguém. Traga aqui, porque é um momento importante de se ter contato com a palavra de Deus de uma maneira diferente, de uma maneira que a pessoa não está acostumada a ouvir. Portanto, faça isso. Na próxima quarta, assuma um compromisso. Já pense hoje, quem você vai trazer ou vai convidar. Né? Você convida, quem traz é o Espírito Santo, mas você convida, a sua parte é convidar. Apocalipse 22, verso 1, e diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Para aqui. Na quarta-feira passada, porque aqui diz então, me mostrou então, é sequência de alguma coisa, né? Na quarta-feira passada, nós estudamos aqui o quê? Onde nós vamos morar na eternidade, onde os salvos irão morar, na Nova Jerusalém. Estudamos detalhes, né? Os muros, como é a cidade, as praças de ouro, as ruas de ouro como se fosse um cristal, os detalhes da cidade. Descobrimos que lá não vai haver noite, não vai ter igreja, porque é a presença do próprio Deus. Enfim, descobrimos uma série de coisas sobre o lugar onde os salvos irão morar. Depois desta visão que foi dada ao profeta João, então ele diz assim, depois de ter visto a Nova Jerusalém, ele diz, então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que vem de onde? Procedia? Do trono de Deus. De onde que esse rio saía? Vinha do trono de Deus. Um rio da água da vida. É um rio comum? Será que é igual ao nosso rio Tietê? Está brincando. Está brincando, né, seu Roberto? Será que a água é um pouquinho melhor? Aqui diz clara como cristal. Mas não é essa característica que mais chama a nossa atenção. É que é um rio da água da vida. Você consegue imaginar o que é isso? Água da vida. Uma água que ao tomarmos teremos vida eterna. Você conhece uma água assim hoje aí? Tem para vender? Mas diz que lá no céu vai ter um rio com essa água. Água da vida. E vinha de onde? Só podia vir de um único lugar. A água da vida. Só podia vir do trono de Deus. Não pode vir de outro lugar. E aí o que eu já aprendo nesse primeiro verso do capítulo 22? Eu aprendo que todas as bênçãos da minha vida hoje, tudo de bom, todas as bênçãos que eu recebo procedem do
trono de Deus. A gente precisa entender isso. Que quando está tudo bem, a gente tem saúde, tem emprego, tem alimento, tem vestuário, a gente tem que lembrar que isso, muito antes de vir da minha competência, do estudo que nós temos que desenvolver, a nossa inteligência, o nosso estudo, é importante dizer isso, porque tem cristão que não estuda, não faz nada, fica sentado dizendo que vem a bênção de Deus. Não é assim que funciona. Deus faz a parte dele e eu faço a minha. Eu tenho que fazer a minha. A Bíblia diz: 6 dias trabalharás. Tem cristão que não entendeu isso. E quer que as coisas aconteçam de graça, à toa, sem nenhum esforço. Nós temos que fazer a nossa parte. Então você tem que estudar, se desenvolver, aprender, crescer profissionalmente, trabalhar muito, se dedicar, para que você possa receber as bênçãos de quem? Primeiro de Deus. E elas vêm, mas eu tenho que fazer a minha parte. Ok? Verso 2. No meio da sua praça, em ambas as margens, estava o quê? Agora o que está? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Algumas coisas importantes e interessantes aqui a respeito. Primeiro, esta árvore da vida aqui. Que árvore é essa? A mesma que estava onde? No Jardim do Éden. É a mesma árvore. Aquela árvore da vida, que depois que o casal pecou, o que Deus colocou na frente da árvore? Anjos, querubins, para impedir o quê? Que o casal no estado pecaminoso pudesse comer do fruto e viver eternamente. Essa mesma árvore está aqui, ó, a árvore da vida. Portanto, eu volto a ter acesso a algo que eu havia perdido. Aquilo que o pecado tomou de nós, Deus está devolvendo. Agora, a árvore da vida. Qual é a localização dela? Onde ela está? No meio da praça. No meio da praça da Nova Jerusalém, a praça principal da capital da Nova Terra, está a árvore da vida. E interessante que diz aqui, que além dos frutos que ela produz de mês a mês, para que servem esses frutos? Para garantir o quê? A nossa vida eterna. Nós vamos ter vida eterna porque vamos comer da árvore da vida. Esse fruto é o alimento para a eternidade, que Deus vai nos garantir. Diz que vai produzir 12 frutos de mês a mês. Ok? E diz aqui no final do verso 2 que as folhas da árvore são para o quê? O que diz aí a sua Bíblia? O que diz? Cura das nações. E como é que eu entendo esse verso? Que alguém pode perguntar assim: peraí, se a árvore é para a cura das nações, então vai ter doença lá na Nova Jerusalém? Vai ter doença? Não. Apocalipse 21:4 diz que Deus vai limpar dos nossos olhos, enxugar o quê? Toda lágrima, dor, enfermidade, morte, tudo. Portanto, claramente não vai haver doença. Então como é que você entende esse verso? Que as folhas da árvore da vida são para a cura das nações. Como é que você entende isso? É que há nelas, nesta árvore, provavelmente enzimas, alguma coisa, que isso é preventivo, para que não haja envelhecimento e para que ninguém fique doente. Entendeu? Isso é preventivo. Isso é que vai manter a nossa saúde para a eternidade. Não que alguém vá ficar doente e precise ser curado. É importante entender isso, né? Para não distorcer o contexto e aquilo que Deus tem reservado para nós. Não vai haver doença, nenhum mal mais vai existir na Nova Jerusalém, na eternidade ou no céu. Ok? Isso precisa ficar claro para nós. Verso 3. Ali nunca mais haverá o quê? Maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Engraçado essa questão aqui. Engraçado não, é interessante essa questão da maldição. Será que vocês conseguem se lembrar, após o pecado, depois que o casal pecou, Deus colocou 2 maldições. Alguma foi dirigida ao homem ou à mulher? Alguma maldição foi dirigida para o casal? Foi? Alguma maldição para o casal? Deus colocou alguma maldição para o homem? Não. Se você se lembrar, qual foi a primeira maldição? Foi para a
serpente, o que ia acontecer com ela? Ia rastejar e comer o pó da terra. Uma maldição, lê lá, Gênesis capítulo 3. Uma maldição lançada sobre a serpente logo após o pecado. Deus chamou primeiro o homem, teve uma conversa com ele jogou a culpa em quem? Na mulher. Aí foi conversar com a mulher, ela jogou a culpa em quem? Na serpente. Na verdade, os dois estavam jogando a culpa em quem? Em Deus. Porque o homem disse: a mulher que tu me deste. E a mulher disse o quê? A serpente que o Senhor criou. Vamos jogando a responsabilidade para Deus. Aí chamou a serpente e sobre ela Deus colocou a primeira maldição. Ok? Portanto, aqui diz que lá não vai haver mais maldição. Significa que a extinção do pecado da terra, o aniquilamento completo do pecado, retira o quê? Toda a maldição. Não vai haver mais maldição. Maldição está ligada ao pecado. Onde não há pecado, não há maldição. Aí eu pergunto: será que é na vida de uma pessoa que vive em pecado? Porque pecado todos nós de alguma maneira cometemos, em maior ou menor quantidade. Quanto mais próximo de Jesus, menos pecado. Quanto mais distante de Jesus, mais pecado. Mas pecado todos nós cometemos. A questão é a distância de Jesus, é que vai definir quanto você peca. Uma pessoa que tem uma vida muito desregrada, cheia de problemas sérios de pecado, essa pessoa simplesmente está demonstrando que ela está muito distante de Deus. É só isso. Precisa se aproximar mais e o pecado vai desaparecendo. E aqui, o pecado, será que a pessoa que tem uma vida de pecado tem em sua vida maldições? Sim ou não? De acordo com o que nós estamos aprendendo, o que você acha? O pecado traz maldição? A gente precisa entender isso. Tem muita coisa errada que acontece ou de mal para nós. A pessoa fala assim: Deus, por que logo comigo? Só que o pecado traz junto com ele a maldição, problemas, muitas vezes graves, sérios, decorrentes do pecado. Nenhuma relação com Deus. Vou dar um exemplo aqui bem prático. As drogas trazem alguma maldição? O que Deus tem a ver com isso? A pessoa que usa droga vai ter um problema sério na sua vida, né? As maldições da droga. O alcoólatra tem na sua vida alguma maldição? O alcoolismo traz maldições? Então a gente precisa analisar isso. Às vezes eu sou responsável por tudo de ruim que está acontecendo na minha vida. Eu preciso parar e pensar: o que eu ando fazendo? E às vezes isso atinge as pessoas queridas que estão ao meu redor. Filhos, esposa, né? Às vezes atinge o inocente. Porque o pecado atingiu algum inocente que você conhece? Atingiu algum inocente o pecado? Atingiu só o Filho de Deus. Mais nada. O pecado atinge inocentes. E a gente precisa entender isso. O pecado... Aliás, eu só consigo ver o mal quando ele atinge os bons. Porque quando o mal atinge os maus, ele é justiça. O mal só é mal quando atinge os bons. Porque quando atinge os maus é justiça. E é isso que Deus quer que a gente entenda. O mal atingiu Jesus Cristo. Aí ele é verdadeiramente mal. Aí ele mostra a sua cara. Quando ele atinge um inocente. E Deus permite que isso aconteça, senão nós nunca veríamos o mal. Sempre acharíamos que é justiça. Verso 4. E verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. E verão a sua face, a face de Deus. Olha, eu considero talvez essa informação aqui, talvez a coisa mais importante que vai haver no céu. Mais importante do que tudo que nós estudamos a respeito do céu em si, a descrição da Nova Jerusalém, as suas características, as bênçãos, por mais maravilhoso que tudo isso seja, nada é mais importante do que ver o rosto de Deus. Você consegue imaginar no céu alguma coisa melhor do que ver Deus face a face? Conversar com Jesus pessoalmente. Isso a gente já pode fazer hoje, né? Mas não podemos ver o rosto dele, podemos imaginar. E quando você puder conversar com Jesus vendo o rosto dele, na minha opinião, isso é a coisa mais importante do céu.
é ver a Deus. Coisa que o pecado nos tirou, né? Verso 5. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. Verso 6. Disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O que o anjo fez aqui no verso 6, hein? Diz assim: disse o anjo, 2 pontos. Ele disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que o anjo fez na presença de João, do profeta? Ele bateu um carimbo de autenticidade no livro do Apocalipse. Você já levou algum documento no cartório para autenticar? Alguma vez você já fez isso? Pegou uma xerocópia, só aceitam quando é autenticado. Aí você tem que ir lá no cartório, eles batem um carimbo e diz que aquilo confere com o original, é autêntico, é verdadeiro. Sabe o que o anjo fez? Bateu um carimbo no livro do Apocalipse e disse assim: ó, tudo isso que está nesse livro é verdadeiro, vai acontecer. A autenticidade do céu, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Autenticou. Tem valor para você o selo de um anjo autenticando a palavra de Deus? Não é qualquer anjo, hein? Esse que está conversando com João aqui. É um anjo muito poderoso. E bateu o carimbo de autenticidade. Significa dizer, não há uma vírgula no livro de Apocalipse que não seja de origem divina e que não se cumpra. Nada. Livro totalmente autenticado pelo céu. Verso 7. Agora, Jesus Cristo falando, ele diz: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. De que livro? Deste livro. Amigos, Jesus Cristo dizendo assim para nós: eis que eu cedo venho, bem-aventurado ou felizes aqueles que guardam as palavras deste livro do Apocalipse. Significa que aquela pessoa que não está vindo aqui, que não sabe, que não conhece, que você não convidou, que eu não convidei, aquele que não conhece as palavras desse livro do Apocalipse, está perdendo alguma bênção? Segundo Jesus, está perdendo. Porque ele disse: bem-aventurado, feliz daquele que guarda as palavras desta profecia. Ou seja, você que está aqui, que tem vindo toda quarta-feira, especialmente aquele que não faltou nenhuma, você acha que recebeu alguma bênção nesse semestre? Amigo, só pode ter recebido porque a promessa é de Cristo Jesus. Ele disse: bem-aventurado aquele que guarda as palavras desse livro. Então você pode ter certeza, você recebeu mais do que uma bênção, porque a promessa é de Cristo. Você recebeu, com certeza. Pode procurar na sua vida que você vai se lembrar, e você vai achar várias. Quer ver uma? O fato de você estar aqui hoje, vivo e com saúde. Quer bênção maior? Cadê a Guga? A Guga não está aqui? Se fosse a Guga lá na classe, né? Valmira dizia assim: amém, gente? Legal quando a Guga faz isso. Amém, gente? É isso aí. É isso aí mesmo. Verso 8. Agora João falando: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Primeira coisa interessante aqui, dois aspectos nesse verso. Primeiro, João aqui ele está funcionando como o quê? Os advogados talvez tenham mais facilidade de entender isso aqui. Eu sou aquele que ouviu e viu. Ele é uma testemunha ocular, que é muito importante. Num julgamento, quando o juiz ouve as testemunhas, ele toma com um grau de importância aquela testemunha que diz assim: eu ouvi falar, eu soube, alguém me disse. Tem uma importância para o juiz. Agora, aquela testemunha que diz assim: eu estava presente e vi, esta é chamada testemunha ocular. Ela tem um peso muito importante. A testemunha que viu. O senhor estava presente? Estava. O senhor pode descrever o que o senhor viu? Posso. Eu vi isso. Essa testemunha tem um valor importantíssimo.
Pesa tanto que o testemunho dela pode ser mencionado na sentença. Há juízes que dizem, de acordo com o depoimento da testemunha tal, decido da seguinte maneira. Aqui vem João e diz assim, eu ouvi e vi. O anjo bateu o primeiro carimbo de autenticidade. O que João fez? Confirmou. Falou, pode acreditar, porque eu ouvi e vi. Pode acreditar. Pode levar a sério o que está escrito aqui, porque é verdade, ele está dizendo. Então a gente quando lê, não pode ler naquela, mas será que vai ser assim mesmo? Muros de 95 metros de altura, cidade de 600 metros de cada lado. Amigo, pode acreditar. Ele viu. Testemunha ocular. É para acreditar. Antes do verso, eu quero dizer o seguinte, fim do verso 8. Depois disso ele fala assim, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para fazer o quê? Adorar. Por que o João fez isso, hein? Por que ele ficou de joelhos na presença do anjo para adorá-lo? Eu só encontro uma explicação. Em que capítulo nós estamos? 22. Está no fim? O anjo tinha acabado de dar a revelação para ele? Como é que você acha que João ficou? João, pega tudo isso, põe num livro, escreve e conta. Você acha que ele não ficou emocionado? Que Deus mostrou para ele? Que viagem ele fez aqui? Jesus aparece e diz assim, eis que cedo venho. Aquele Jesus que ele deitou no ombro dele. Você acha que ele estava emocionado? Ele ficou tão emocionado que ele caiu de joelhos ali. E o que o anjo falou para ele? O que o anjo falou para ele? Vamos ver aqui? Verso 9. Então ele me disse, olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Que coisa interessante. Um anjo poderoso, olha para João e diz assim, não faz isso não, levanta daí. Por favor, não faça isso. Eu não sou digno de adoração. Eu sou seu irmão e dos profetas, e de todos que guardam as palavras deste livro. O anjo está dizendo que ele é igual a nós que guardamos. Ele disse, não faz isso não, fica de pé. Adora só a Deus. Enquanto o anjo recusa a adoração, nós temos aqui na terra homens exigindo a adoração, impondo a adoração. A história das religiões e da igreja está aí para a gente ler. Já estudamos aqui no livro de Apocalipse o que aconteceu na Idade Média, lá com a igreja de Roma, tudo aquilo que foi feito, essa história horrível. E esses homens continuam exigindo adoração. O que você sente quando você liga a televisão e vê um líder religioso visitar o seu país e as pessoas ficarem de joelhos para beijarem a mão dele e ele continuar ali aceitando aquilo, ao invés de dizer assim, por favor, fica de pé, não faz isso, adora só a Deus. Como você se sente ver um líder religioso aceitando a adoração? Triste, né? Para quem conhece a Bíblia, triste. Para quem sabe o que está por trás disso, é muito triste. Porque um líder religioso teria a obrigação de dizer, fica de pé e adora só a Deus. Obrigação. Verso 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o quê? O tempo. Não seles. O que é não selar? Não fechar. Quer dizer que o livro não é um livro fechado, o livro de Apocalipse. Interessante isso. O que quer dizer Apocalipse? Revelação. Vocês sabem disso, é muito importante saber, porque se você olhar jornalistas cultos, homens cultos, que falam e escrevem, eles dizem assim, porque você é um profeta do Apocalipse, dando a entender que o profeta do Apocalipse é aquele que traz más notícias. O Apocalipse para as pessoas aí fora são desastres, catástrofes. Só que Apocalipse não quer dizer nada disso. Apocalipse quer dizer revelação. Portanto, o livro do Apocalipse não é o livro das catástrofes, é o livro das revelações. Portanto, se é para revelar, pode ser um livro fechado? Não, tem que ser um livro aberto, que é o livro da revelação. Diferentemente de alguns capítulos de Daniel, que nós vamos estudar, em que Deus sela este livro, fecha até o tempo do fim, diferentemente,
Ali havia profecia que eram para ser fechadas e guardadas até o nosso tempo. Apocalipse não, é um livro aberto. Você pode ler, pode ter até dificuldade de entender, isso é uma outra coisa. Mas é um livro aberto, é uma revelação. Verso 11, diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. O que este verso está dizendo para nós, hein? O verso 11 está retratando o quê? Fechamento da porta da graça. Eu quero ler o verso 12 antes de comentar isso, porque ele tem muito a ver. Jesus falando agora, ele diz, repete, hein? Eis que cedo vem. Será que ele está brincando? Está mentindo? Quando ele diz que ele vem cedo. Ele diz assim, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo o quê? A sua obra. Ora, ali diz, o verso anterior, o verso 11, fala sobre o fechamento da porta da graça. O que quer dizer isso, para quem não sabe? Quer dizer o seguinte, nós já sabemos por estudos anteriores, onde está Jesus hoje no céu? Em que lugar? No santuário celestial. Fazendo o quê? Intercedendo por nós, ministrando por nós. Tá? O que vai acontecer antes de Jesus voltar para vir nos buscar? Ele vai sair de onde? De onde ele está. No momento que ele deixa o santuário celestial, ele deixa de fazer o que por nós? Deixa de interceder. Significa que no momento que ele deixa o santuário, o que acontece com as pessoas? Quem tem em Jesus o seu intercessor, tem os seus pecados perdoados e paralisa ali o ato da sua salvação. É ali, naquele momento. E quem não tem? O que acontece com os pecados dessas pessoas? Ficam sobre elas mesmas. Por isso o verso diz, quem é justo vai continuar justo, e quem é injusto vai continuar injusto. Ou seja, a partir dali não há mais possibilidade de alterar a situação. Quem está salvo, permanecerá salvo. Quem está perdido, permanecerá perdido. Fechou a porta da graça. Acabou a oportunidade. Em seguida Jesus está aqui e vem buscar. Não há mais oportunidade. É importante isso, porque há algumas pessoas que ensinam absurdos aí, que quando Jesus vier buscar os salvos, ainda vai haver uma oportunidade de segunda chance, uma segunda chance para as pessoas se salvarem. Mentira, a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala o contrário disso. E a maior prova é que o próprio Jesus diz, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua. Já está trazendo a recompensa, não tem segunda chance. Vai dar a cada um segundo a sua obra, acabou. Não tem segunda chance, acabou. Jesus deixou o santuário celestial, fechou a porta da graça, não modifica mais a situação das pessoas. Quem está salvo continua, quem não está, está perdido. E quando é que vai fechar a porta da graça? Você sabe? Nem eu. Significa que quando é que eu tenho que resolver minha vida com Deus? Agora. Gostei da resposta. Agora. Às vezes a gente ouve assim, hoje não. Hoje é muito. Hoje tem 24 horas. Eu não sei se eu vou sair daqui e tragicamente vou ser assaltado e morto ali na esquina. O que aconteceu para mim? Fechou a porta da... Não preciso esperar Jesus sair do santuário, porque para mim naquele momento acabou a minha oportunidade de salvação. Se eu não acertei a minha vida com Deus, acabou a oportunidade. Isso aqui não é evangelho trágico não, hein, gente? Eu não gosto desse tipo de evangelho. Evangelho de assustar as pessoas. Pregar Jesus dessa maneira não é meu estilo. Aceita Jesus, senão você vai ser assaltado e vai morrer. Isso aí não é o evangelho que a gente prega. Mas é uma verdade. É uma possibilidade que a gente não pode descartar. Portanto, a hora de acertar as coisas com Deus é agora. A gente não pode deixar isso para depois. Verso 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Um detalhe aqui, uma observação que cabe. Tem alguém aqui que tem a seguinte tradução: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Tem alguém que tem essa tradução aqui? Só a senhora? Pensei que tinha mais gente. Os outros todos têm a tradução que eu li, lavam as vestes, ok.
Por que eu estou fazendo essa observação? Porque, curiosamente, em algumas Bíblias você vai ter bem-aventurados os que lavam as vestes no sangue do Cordeiro. Em outras, que é o caso daquela senhora, bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos. Por que existe essa outra tradução? Uma coisa interessante que eu aprendi, não sabia, fui estudar e aprendi. É que porque esse texto foi escrito no grego. E curiosamente, esta frase no grego, bem-aventurados os que lavam as vestes e os que guardam os mandamentos, são frases muito parecidas na língua grega. Aliás, eu não sei reproduzir as palavras, porque eu não falo grego, mas são palavras tão próximas que você confunde. E elas têm quase que o mesmo sentido, porque lavar as vestes no sangue do Cordeiro é praticamente a mesma coisa que guardar os mandamentos, porque só consegue guardar os mandamentos aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Portanto, as duas traduções são aceitas. E tradutores que comentam isso dizem que realmente é uma curiosidade bíblica, é um dos poucos versos onde a tradução do grego ela é complicada, porque são duas frases muito parecidas com sentidos muito próximos. Tá? Por isso as duas traduções são aceitas. E aqui, a interessante sobre guardar os mandamentos, é bom a gente lembrar que ninguém é salvo porque guarda mandamento. Eu falo sempre isso aqui, porque às vezes você vai lá para fora, você vai encontrar pessoas, irmãos evangélicos queridos, que vão dizer assim para você: ah, vocês estão lá na igreja adventista, onde eles ensinam que você precisa guardar os mandamentos para se salvar? Você precisa guardar o sábado para se salvar? Alguém aqui, alguma vez me ouviu pregar isso aqui? Você precisa guardar os mandamentos para se salvar? Então, nos defendam, por favor. Diga assim, estou frequentando lá, nunca ouvi dizer isso. Ninguém guarda mandamento para se salvar, porque quem salva é Jesus. Salvar. Jamais eu vou me salvar porque eu guardei mandamentos. Jamais. Isso é salvação pelas obras. E a Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, condena isso. Que verso eu parei? 15. Ficarão de fora, olha só, hein? Ficarão de fora da nova terra os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Interessante, porque logicamente que o livro do Apocalipse, você está cansado de saber, no capítulo 22 nós estamos, já ouviu isso trocentas vezes, é todo escrito em símbolos, mas tem gente, eu já vi gente pegar esse verso aqui e falar assim: ah, meu cãozinho não vai para o céu, porque está escrito lá no Apocalipse que ficarão de fora os cães. Amigo, cães aqui tem outro sentido, não é nesse sentido. Os cães aqui, marca essa página aqui, ó, nós vamos voltar, a última página da Bíblia, né? Marca aí, vai aí para Filipenses capítulo 3, Filipenses 3 verso 2, e a própria Bíblia vai explicar o sentido de cães aqui, que é um sentido figurado. A quem se aplica esse título na Bíblia? Filipenses capítulo 3 verso 2. Filipenses 3, 2 diz assim, vou ler: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. A expressão cães é utilizada na Bíblia para indicar quem? Os maus obreiros, aqueles que deturpam a palavra de Deus, aqueles que irresponsavelmente tomam a palavra de Deus e pregam absurdos com a palavra de Deus na mão, aqueles que estão brincando com a salvação dos outros, aqueles que estão brincando com a palavra de Deus. A Bíblia dá um título para eles. Como é que eles se chamam? Cães. Cães. Toda vez que você ouvir alguém pregando um absurdo, uma doutrina que não existe, e acreditando isso a palavra de Deus, esse é um cão. Esses vão ficar de fora. Por quê? Porque Deus abomina quem faz isso. Significa que a responsabilidade dos ministros do Evangelho, estes que você vê nas televisões, a responsabilidade destes é dobrada. Estes vão responder. Quem brinca com a palavra de Deus vai responder. Por isso, é uma responsabilidade você ensinar a palavra de Deus. Porque você tem que ensinar a verdade, você tem que ensinar o que está escrito aqui, e não aquilo que eu acho, que eu penso, que eu gostaria que fosse. Eu tenho um amigo, não vou citar o nome dele,
de uma outra denominação, e todas as vezes que nós conversamos, eu sou obrigado a brincar com ele, porque eu digo para ele que a Bíblia dele deve ser desse tamanho, fininha assim. Porque tudo aquilo que ele não concorda, eu digo assim, é como se você arrancasse a página, só a Bíblia ficou desse tamanho. Porque o que você concorda, você lê todo dia para os outros. Aquilo que você não concorda, você ignora na Bíblia, você vai tirando. A sua Bíblia vai ficar desse tamanho aqui. Porque ele só deixa aquilo que ele concorda. O que ele não concorda, ele elimina. Que tipo de evangelho é esse? Que você vai tirando aquilo que você não concorda. Isso é brincar com Deus. Aliás, mais adiante aqui, vai vir um verso muito sério falando disso, hein? Vamos seguir? A gente já está começando a concluir. Verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aliás, esse é um dos títulos lindos pelo qual Jesus é conhecido. Qual é o título? A estrela da manhã. O que a estrela da manhã faz? Alguém sabe? A estrela da manhã, ela ajuda, é um dos principais instrumentos para quem? Para os navegadores, sabia disso? A estrela da manhã, ela ajuda o navegador a conhecer o caminho, o rumo. Quando Jesus diz, eu sou a estrela da manhã, o que ele está dizendo para mim e para você? Vocês que são navegantes desse mar da vida, confuso, turbulento, esse mar da vida é complicado para nós. Vocês que estão navegando nesse mar, eu sou a estrela da manhã. Olha para mim, que eu vou indicar o caminho e você não vai se perder. Coisa linda que ele está dizendo aqui. Confia em mim, olha para a estrela da manhã. E você não vai se perder. O mar está complicado? Está revolto? Está anunciando tempestade? Olha para a estrela da manhã e não se preocupa. É isso que ele está dizendo. Verso 17. O Espírito e a noiva vêm. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quanto custa a água da vida? Quanto custa? De graça. Água da vida eterna. Imaginou se fosse hoje aqui alguém que descobrisse a água da eternidade, da juventude. A pessoa pensa assim, uma água que você não fica doente, não vai morrer. A ciência descobriu. Por quanto ia vender a garrafa? Você falou 100 reais? Ah, sem preço, porque 100 reais 100 reais, nossa, vou estocar. Sem preço, né? Mas por quanto venderiam os homens, hein? Já imaginou? A água da eternidade? Sem preço, né? Sem preço. Só que aqui diz que é de graça. É só tomar, diz, vem e beba. O problema é, por que a gente não bebe se é de graça? Convite de Jesus, vem, toma da água que eu estou servindo para você. É de graça. E a gente fica relutando se vai beber ou não. Tem gente que prefere a branquinha. E essa aqui é de graça. É a água da vida, não é a branquinha da morte. Essa é a água da vida. Verso 18. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Jesus faz o quê? Opa, para prestar atenção aqui, hein? O que ele faz? Adverte. Então vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. O que Deus vai fazer com aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa desse livro? Aqueles que interpretam, dizendo que é isso, que é aquilo, que tiram o mandamento inteiro, tiram 2 mandamentos, dividem um, ensinam assim. O que Deus vai fazer? Cuidado. As pessoas que estão ensinando errado, tem que tomar muito cuidado. Porque Jesus diz, eu, Cristo, advirto. Não é o Mauro que vem aqui na frente dizer para vocês. Jesus está dizendo, eu advirto. E olha, quando Jesus diz isso, eu tremeria dele dizer isso para mim. Eu tremeria só de pensar em ensinar alguma coisa errada para alguém. Portanto, esse livro é para ser ensinado assim como ele é, sem tirar nem colocar.
Se o mandamento está lá, é para ficar, não é para tirar. Não é para trocar. Não é para mexer. Não é para dizer assim, eu como representante de Deus na terra tenho autoridade para mexer. Eu tremeria em dizer isso. Eu tremeria. Isso é uma advertência que Cristo está fazendo. Depois de tudo aquilo que já constou da profecia que nós já estudamos, né? Para encerrar, interessante aqui no verso 17, que diz: quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça. Nesse verso 17 eu deixei de comentar uma coisa muito interessante aqui. Não sei se vocês sabem, no tempo de Jesus vivia lá na Palestina, era deserto, né? E tinha aquelas caravanas de camelos. E eles iam quilômetros e quilômetros, e muitas vezes eles não conseguiam andar juntos. Andavam, às vezes, os camelos distantes uns dos outros, aquela caravana enorme. Lá quem estava lá no início da fila nem via quem vinha lá atrás. E o primeiro da fila, quando ele avistava água, o que vocês acham que fazia? Alguém no deserto, quando avista água, ficava feliz ou triste? E fazia o que por detrás? Contava o que? Água, eu vi água ali na frente. Aí o de trás fazia o que? Falava por de trás, porque não tinha microfone nem nada disso. Eles iam anunciando para quem vinha atrás: água é ali, ó. Iam indicando e iam passando para o de trás. Jesus falou assim: venha beber de graça, venha. Você que ouviu faz o quê? Volta para o de trás. O de trás faz o quê? Volta para o do lado. O Evangelho é isso. Conta que você viu a água da vida, você sabe onde tem. A gente tem que contar para os outros, é isso que ele está falando. Fala, vem, conta, espalha. Então, a mensagem chega para mim, eu recebo a informação que tem água ali na frente. Saio correndo feliz e deixo toda a turma que vem atrás sem saber. Isso é ser cristão? Recebo a mensagem, digo, estou salvo, maravilha. E os outros? Cada um que se vire. É assim? A gente tem que contar. Os de trás, os do lado e os da frente. Porque tem gente na frente, às vezes, que também não viu direito ainda, né? Verso 20, penúltimo verso da noite. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. E aqui, amigos, você tem a última promessa de Jesus Cristo na Bíblia. A última. Quando eu li isso aqui, eu fiquei até emocionado lá no meu quarto quando eu li. A última promessa de Jesus. Você tem todo o livro. Quantas promessas você acha que Cristo fez? Nossa, não dá para contar. E aí você chega na última, ele diz: certamente venho. Essa foi a última promessa dele. Você acha, que chance você acha que tem disso, dele não cumprir? Que chance você acha que tem? A última promessa. Quantas vezes ele fez essa promessa? Alguns dizem que aproximadamente 2.500 vezes. Ele termina a última palavra dele para nós, o último recado, o último bilhete é: certamente venham. E agora o último verso vem a última oração que consta na Bíblia. Diz assim, não, ainda no verso 20, a última oração. Jesus fez a promessa: certamente venho. E a oração é: amém, vem. Será que nós temos orado assim? Será que esse pedido tem estado na sua oração e na minha? Vem, Senhor Jesus. Sabe, essa é a essência da esperança do cristão. É a volta de Jesus. Tudo. A essência da nossa fé está nesse último verso aqui. A nossa esperança, a gente vive por isso aqui. Vem, Senhor Jesus. E o último verso diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que coisa linda. Que coisa linda. Eu não sei como você se sente ao ler esse livro como nós lemos inteiro. Eu sei como eu me sinto. Que coisa linda, um Deus que se preocupa comigo. Toma tempo
para mandar bilhete, recado. Toma tempo comigo, com você. Insiste conosco. Insiste, ele acha que nós temos jeito, que nós temos salvação. O que mais Cristo pode fazer para nos salvar? Eu não consigo imaginar. Tudo que ele podia fazer, ele já fez. E ainda continua mandando recado e mandando bilhetes. Eu quero encerrar. Toda semana eu gosto de encerrar com uma história. Eu quero encerrar com uma história que eu já contei aqui na classe bíblica, mas vou contar de novo essa noite. Um menino paraplégico vivia numa cidade do interior. Paraplégico. Imagina uma cidade bem pequena. E ele era paraplégico, ficava na calçada pedindo esmola, dependendo de ajuda, numa rua sem nenhum movimento. Então imagina um menino paraplégico numa cidade do interior, numa rua sem movimento, dependendo da ajuda dos outros. Sabe? Aquela ruazinha de interior que passa uma pessoa a cada 10 minutos, 5 minutos, aquela cidade calma. E o garoto sentado na calçada ali, dependendo do esmola. Na frente do portão de uma senhora. E todos os dias ela abriu o portão da casa e via aquele garoto ali naquela situação. No sol, na chuva, dependendo da esmola. Ela teve compaixão do menino e pensou: bom, eu moro sozinha, minha casa é pequena, mas eu tenho um sótão, eu vou reformar o sótão e vou colocar aqui, vou recolher esse menino e vou botar para morar ali. E assim ela fez, recolheu o garoto e colocou para morar no sótão. Mas ela foi além. Com as economias ela comprou uma cadeira de rodas para que aquele menino pudesse pelo menos se movimentar no quarto ali do sótão. Feito isso, ela foi além, começou a ensinar o garoto a ler e a escrever. E ela teve uma ideia, ela comprou uma Bíblia, caderno, lápis. E ela fazia assim, antes de sair do trabalho, ela fazia ele copiar um verso bíblico, ficar copiando durante o dia, à noite ela chegava e corrigia. E com o tempo ele foi aprendendo a escrever, começou a copiar páginas. E depois de meses o menino já escrevia e copiava, e até que ele copiando a Bíblia, começou a entender alguns versos. E começou a descobrir uma coisa que mudou a vida dele, que um dia Jesus vai voltar e que ele não seria mais paraplégico. Ele seria transformado e no céu ele vai correr, vai jogar bola e vai brincar. Imagine essa mensagem na cabeça desse menino. Ele vivia por essa esperança. Era tudo que ele tinha para se apegar. E ele não conseguia guardar para ele. Ele queria contar para os outros e tanta alegria. Ele precisava falar para os outros que existe um Deus assim. Então sabe o que ele fazia? Ele copiava os versos. Depois de copiar, ele arrancava a página do caderno. Coisa de garoto, fazia um aviãozinho de papel. Aí ele girava a cadeira de rodas até a janela e ficava esperando passar alguém com aquele aviãozinho com o verso bíblico. Quando apontava alguém na esquina, ele apontava assim o aviãozinho, esperava, mandava... Mas o vento levava o avião e passava longe. Ele não desistia. Ele voltava para a cama, copiava mais o verso, arrancava a folha do caderno, fazia o aviãozinho, levava a cadeira até a janela, ficava esperando, às vezes 10, 15 minutos. Apontava uma pessoa na esquina, ele respirava fundo e mandava o avião e outra vez o vento levava. E assim passava-se o dia, uma semana, e o garoto não se conformava, ele não desistia. Mas um dia, ele estava escrevendo um verso, ele teve uma ideia. Ele pensou: e se eu pedir para Jesus pilotar o meu avião? Eu vou experimentar. Escreveu o verso e falou: Senhor Jesus, eu queria que o Senhor levasse esse aviãozinho com essa mensagem para alguém. Amém, Senhor. Abriu os olhos. Pegou o aviãozinho, rodou a cadeira até a janela e ficou lá. Naquele dia nunca demorou tanto para passar uma pessoa, não vinha. E o garoto, com aquela esperança, de repente apontou o Senhor na esquina, um homem de terno, gravata. Ele respirou fundo e falou assim: vai lá, Jesus. Soltou. O avião foi. Quando o homem estava passando em frente ao portão, o aviãozinho fez assim, bateu no peito dele e caiu no chão. O homem viu que era um aviãozinho de papel, olhou, viu um garoto na janela, pensou: brincadeira de criança. Foi dar o próximo passo, mas viu que tinha alguma coisa escrita. Por curiosidade, agachou, pegou, abriu e leu o verso. Uma mensagem poderosa, né? Você conhece? Dizia assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. E aquele homem leu aquilo, continuou indo para o trabalho, mas aquela frase começou martelando a cabeça dele. Continuou. Ele começou: por que para mim esse verso? E Deus está me mandando algum recado?
E aí já começou a pensar na vida dele, as coisas erradas, o que ele vinha fazendo, e aquilo não tirou a paz dele. De tal maneira que ele chegou no trabalho e conversou com um amigo e contou. O amigo falou: ei, rapaz, vê esse direito aí, Deus está te puxando a orelha aí. Isso não é uma coisa assim à toa, não. Você precisa ver isso. E o cara ficou com aquilo na cabeça. E começou a se preocupar, procurou uma igreja, começou a ler a Bíblia e conheceu esse Jesus. 1 ano depois ele havia se batizado. Batizado, ele lembrou do menino. Cidade pequena, ele falou: eu acho que eu lembro a rua e lembro até a casa. Eu preciso contar para esse garoto o que ele fez na minha vida. Ele mudou a minha vida. Pegou o carro, um homem com posses, boa situação financeira, achou a rua com facilidade e olhou por aquela casa. Tenho certeza, estou com a campainha. Atendeu a senhora. Ele explicou rapidamente. Ela falou assim: não, é o garoto que mora ali em cima, tal. Ele fica com essa brincadeira de ficar jogando avião. O senhor, desculpa se ele incomodou o senhor. Ele disse: não, a senhora não está entendendo. Ele não me incomodou, esse menino mudou a minha vida. Eu preciso falar com ele, é só poder chamar para ele vir aqui que eu queria conhecê-lo. Ela disse: infelizmente ele não vai poder vir. Mas por que não pode? Porque ele é paraplégico e ele fica no andar de cima. O homem disse: o menino é paraplégico? Esse que jogou o aviãozinho para mim é paraplégico. A senhora permite que eu suba? Eu preciso conhecê-lo. A mulher achou aquilo estranho, o homem querendo entrar na minha casa para conhecer o garoto, mas ele estava tão aflito que ela acompanhou e ele subiu. Quando chegou no quarto, estava o garoto na cadeira de rodas, branquinho, sem tomar sol, raquítico. Um monte de aviãozinho pelo chão em cima da cama. Ele ficou emocionado de ver aquela cena. Olhou para o menino e disse: garoto, você não sabe o que você fez na minha vida com esses aviões. Eu quero dizer uma coisa para você. Se eu não fizer alguma coisa por você, eu não vou ter paz na minha vida. Eu preciso fazer uma coisa. Você vai me dizer qual é o seu maior sonho e eu preciso realizar. Eu não quero saber o que é. Você diz qual é o seu sonho. Se eu não realizar, não vou ter paz. Pede o que você quiser. Eu tenho condição financeira. Pede o que você quiser. Pensa, teu maior sonho. O menino não pensou 5 segundos. Olhou rápido para ele e falou assim: o meu maior sonho. O olho dele brilhava. Eu queria tanto morar numa rua mais movimentada. Qual foi a última vez que você jogou um aviãozinho? Nós temos pernas, muitos de nós temos carro, saúde. Aquele menino só pensava em jogar aviãozinho para as pessoas. Ele queria mais gente para receber. Foi o maior sonho dele. Ele não pensou nele, nas pernas, ele pensou nos outros. Ele queria que os outros descobrissem o que ele descobriu. Talvez alguém que esteja me ouvindo diga assim: peraí, Mauro, mas eu não sei pregar. Eu acho que você não entendeu bem a história. Vamos lembrar? Ele fez o aviãozinho, mas o aviãozinho não ia a lugar nenhum, o vento levava. Os aviãozinhos que nós construímos são assim. Mas quando ele pediu para o piloto do universo dirigir, mudou tudo. Amigo, faz o seu aviãozinho. Não importa se você não sabe pregar, não sabe cantar, não sabe falar, faz seu aviãozinho. Se a asa está quebrada, entrega na mão do piloto do universo e você vai ver o que ele faz com o teu aviãozinho. O problema não está no avião, está no piloto. Confia nele. Você vai ver lá na eternidade, lá na Nova Jerusalém, você vai conhecer pessoas que vão te contar o que o seu aviãozinho fez nas mãos desse piloto. Na próxima quarta nós vamos estudar o livro de Daniel. Vamos continuar na companhia de Jesus. Vamos continuar aprendendo com ele, descobrindo essas coisas. Mas agora, ao ir para casa, pensa para quem você vai mandar seu aviãozinho hoje à noite ou amanhã de manhã. Pensa. Depois você vai contar para nós aqui. Eu vou pedir para o pastor orar essa noite, pastor, em especial por esses aviãozinhos, viu, pastor? Tem muita gente que ainda não sabe e precisa saber. Tem muita gente que está perdendo essas bênçãos.